passada eu falei com vocês que a gente ia continuar a nossa revisão aí, né? E aí, o que a gente falou foi sobre principalmente o que a gente ia passar nesses dias, né? E o que nós já fizemos, né? Então, tivemos bastante coisas nesses 8 livros aí que nós passamos, né? Teve bastante conteúdo. E hoje o intuito é falar sobre, pelo menos, a primeira parte do livro de eletroeletrônica. Igual eu falei para vocês, alguns livros a gente vai conseguir falar bastante, né? Ou falar em uma aula, alguns livros vão ser divididos. Eu comecei a escrever a aula de eletroeletrônica, ela começou a ficar muito grande, e aí eu vi que ia ter que ser dividido. Então, dando continuidade, né? Ver se a gente consegue, mais que tudo, né? Passar, né? Passar tudo que vocês necessitam ter, tá? Bom, então, na aula passada, a gente começou a ver, eu só queria falar um negócio para vocês. A gente começou a falar na aula passada, foi sobre as certificações do Linux, né? Então, uma das coisas que a gente começou a falar foi sobre as certificações Linux, e aí ficaram algumas coisas meio em aberto. As certificações Linux, tem 4 grandes empresas hoje que gerenciam esse ramo de certificações, tá? Então, essas 4 gigantes, né, é a LTI, nós temos também a SUSE, a Linux Foundation e também a Red Hat. Então, são 4 grandes empresas que fornecem certificações. A SUSE, a Red Hat e a Linux Foundation são certificações mais práticas. Então, se você for tirar uma dessas certificações, você vai ter mais que provar que você sabe o conteúdo mais na prática. Já a certificação LTI, a LTI você tem que mostrar mais o conteúdo teórico do que o conteúdo prático. Mais mostrar é uma prova mais teórica, né? Mas, assim, para o mercado de trabalho, né, fazendo uma análise desses 4, a que mais se pede é a LPI, tá? Porque, como a LPI é dividida em camadas, o pessoal consegue ter uma noção melhor de qual é o conhecimento da pessoa. E a LPI ela vai filtrando também esse conceito. Primeiro de tudo, como é que se faz essa prova? Essa prova você tem um local certo para você fazer ela, tá? Então você vai pagar uma taxa, por exemplo, a Linux Essentials é $100 e as outras são 200. Do LPI T2 para frente são 2 provas, então são $400, né? Então você paga o lugar para fazer a prova, você vai num local, não é online a prova, tá? Mas você vai num lugar mais próximo da sua casa, e aí você consegue fazer a prova, né? Então, qual que é a importância de você fazer uma certificação dessa? A importância principal é você ter um diferencial para o mercado de trabalho. Você ter uma certificação, né, você se torna um profissional mais requisitado, tá? E aí, né, esse profissional mais requisitado é um profissional mais
buscado. Vou falar um pouquinho de cada uma, bem rápido dessas aí, né? Para não estar muito tempo para nós. Então, a LP1, uma vantagem também da certificação LP1 é você ter uma certificação global. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vale para o mundo todo. Então, caso você faça uma certificação dessa, você deixa, né? Você tem ali acesso ao mundo todo. Você pode utilizar, né, essa sua certificação. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer uma pesquisa para verificar se é melhor você ter uma certificação ou se é melhor você ter um ensino superior. Aí, às vezes, as pessoas falam muito isso. Uma das qualidades de você ter uma certificação é que grande parte delas vale para o mundo todo, onde você for, e a graduação não. Por exemplo, se você faz uma graduação de medicina aqui no Brasil, você vai atuar em outro país, você tem que, por exemplo, né, um exemplo, você tem que renovar essa sua graduação. Então, não é algo que seja simples assim de se fazer. Então, a Essentials, você tem que mostrar que você sabe linhas de comando, processos, né? E manusear o sistema. O que é falado é que você tem que saber o básico, intermediário e início do avançado. Ela é uma prova de 40 questões e você tem 60 minutos para fazer. O diferencial da Essentials é que ela não expira. Você não precisa fazer ela novamente depois de um tempo, tá? Então, se você é certificado Essentials, você é certificado o resto da vida, tá? Só que o diferencial, todas as provas de certificação são em inglês, tá? Não existe prova de certificação em português, tá? Tem a DevOps, também, que é dentro da Essentials. Ela é para desenvolvimento, é para a área de engenharia de software. Você tem que mostrar que você sabe trabalhar com kernel, tá? Aí depois vem as LP1, 2, 3. A LP1 é uma que hoje tem mais visibilidade no mercado, você consegue ter um nível de trabalho melhor, e aí o intuito dela é você mostrar que você sabe administrar o Linux, né? Então, é lógico, não são só os comandos, mas administrar no sentido de trabalhar ferramentas, tá? Então, você tem que saber administrar o sistema. E também a manutenção via linha de comando. Já falei para vocês, o Linux ele é um sistema operacional, você vai trabalhar muito no terminal. Então, você vai trabalhar muito com linhas de comando, muito digitar comando, tá? Depois vem a LP2, que é a gente chama de engineer, né? Que é um nível mais engenheiro. Depois a LP C3, que é para misto, tá? Depois da LP3 vem a Enterprise. A LP3 ela é dividida, né? Então ela tem para mistos, para segurança e para desenvolvimento. E as outras, a validade é de 5 anos. Então você vai ser um cara certificado e depois de 5 anos ela expira, tá? Às vezes, assim, as pessoas perguntam se existe um curso específico para você aprender, para você tirar a sua certificação. Tem um monte de empresas que dispõem de curso. Mas essas empresas que vai disponibilizar esses cursos, elas não têm nada a ver com a LPI, tá? Elas não têm nada a ver com com a LPI no total delas. Elas são empresas que treinam para a prova apenas. Tá? Bom, continuando. Então, só queria falar. E tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui. Né? A semana passada foi a Campus Party, né? Foi a Campus Party Brasília. E a Campus Party, ela é a maior feira de tecnologia do mundo. Então, são projetos na área de... Nosso caso, que é mais na área de desenvolvimento, esse ano foi, tá? Teve muita palestra legal. Já acabou, né? Infelizmente, é nosso aqui. E aí é o seguinte, esse ano não teve presença de ninguém, né? O público não pôde estar presente devido à pandemia que nós estamos passando, mas uma coisa legal dela
teve uma palestra com Tim Berners-Lee. Eu estou tentando achar essa palestra para eu passar para vocês. Ele é nada mais na minha cara que se você tem o HTML hoje, que é para fazer site, né? A linguagem de site. Se você tem HTML, se você tem o www, se você tem o HTTP hoje, é por causa do Tim Berners-Lee, em 1989, lá no laboratório do CERN, ele criou isso, tá? Então é muito interessante. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é esse programinha aqui, ele chama BlueStack View, essa criança aqui, e esse programinha, ele detecta por que deu tela azul no seu computador. Vamos supor que vocês vão pegar um computador para arrumar e ele deu tela azul. Aí, né, o que vai acontecer? Você tem que ter um monte de testes para descobrir qual o problema que tem, né? Com esse programa, ele facilita um pouco. É lógico que não vai chegar e falar o problema é no HD, mas os códigos, se você dá uma boa pesquisada, uma divulgada lá, você consegue ter mais facilidade de descobrir o que é, qual é o problema. Isso facilita muito a vida de vocês, facilita muito o trabalho de vocês, tá? E aí, também, esse mês eu tô com essa revistinha aqui, muito interessante, e ela tem uma matéria que eu vi aqui, ó, é o Ryzen, tá? Os novos processadores, o Ryzen 3000 XT, tá? Tem uma tabela de comparação aqui, algumas facilidades. O Ryzen é o sucessor do FX, da AMD, né? E aí, uma coisa que a gente tem que lembrar é que o Ryzen, todo o processador da AMD, ele é muito mais barato que o seu Intel compatível, né? Similar, com a mesma frequência, com a mesma potência. E o Ryzen, ele é muito mais, né? Tem uma ideia aqui, essa revista de Portugal, tá, gente? O Ryzen de 12, com overclock de até 4.7 GB para cada núcleo, ele está por 500 euros. É menos da metade do preço do i9, por exemplo. Então, ele é muito bom. E aí a AMD está dando expectativa que o Ryzen 4000 sai esse ano ainda, né? É uma coisa que a gente espera. A AMD alega que vai resolver vários problemas principalmente de estabilidade, né? Porque o Ryzen trava tanto, então a AMD vai procurar resolver esses problemas, tá? E aí esse é muito esperado, esse Ryzen 4000. E aí eu tinha falado para vocês, agora deixa eu ver se eu consigo acessar. Queria mostrar um negócio para vocês. É de uma revista sobre o que fala muito do Linux. Essa revista aqui, eu já tinha falado dela para vocês uma vez, mas eu tenho ela fisicamente e agora eu consegui ela online. Então, quem quiser, é só pedir o link que eu mando as revistas para vocês aí, para vocês darem uma olhada. É bem, tá? Nossa aula, né? Então, o intuito nosso com essa revisão, né, é passar para vocês voltar um pouco do nosso conhecimento aí. Por quê, gente? Porque já passou mais de um ano e aí tem muita coisa que vocês não trazem fresco na memória. Eu sei que muita coisa acaba passando, né? E aí vocês não se lembram. E o pior é assim, para quem não pratica. Por exemplo, vocês tiveram aula lá do teórico e do prático. E você não praticou, você não foi atrás de dar uma melhorada, é lógico que você não irá lembrar mesmo. Normal isso aí, tá? Vai passando o tempo, você vai até se esquecendo do que foi passado. Então, essa é a intenção de passar isso para vocês. Passar para que vocês possam ter um melhor rendimento, um conhecimento melhor das coisas. Então, esse é o intuito principal. O principal é aí, né, ver o que vocês aprenderam, né, rever algumas coisas, quem não entendeu alguma coisa, aproveitar, né, para tirar dúvidas, né. Então, na aula passada, eu falei um pouquinho de cada livro que a gente fez aqui agora, tá?
Falei um pouquinho para vocês falaram um pouco. E aí lá, mesmo nas respostas de vocês, já deu para ver que ficou muita coisa vaga, né? Muita coisa vocês não se lembram, vocês não sequer têm ideia do que vocês fizeram. Então, por isso, né? Por ter essas coisas ainda vagas na mente, é que a gente vai rever esse conteúdo. Bom, então, esse livrinho aí, ó, está aparecendo na tela, é de eletroeletrônica, né? É o livro de número 2, a gente tem ele, mais ou menos, ele inicia-se ali no primeiro mês de curso de vocês, tá? E aí, uma das coisas que ele tem, que é muito, é teoria, né? Tem muita coisa teórica, muita coisa para se falar. É lógico que não dá para falar tudo hoje, né? A gente vai falar um pouco para vocês, para a gente relembrar. Então, as coisas que eu vou falar para vocês são coisas que vocês já têm em mente aí, já há bastante tempo, tá? Então, por isso que a gente vai só relembrar. Bom, então, primeiro de tudo, qual que era o objetivo desse módulo? O objetivo principal era o de vocês conhecer o funcionamento do sistema de energia do computador. Então, como o computador trabalha, como é que é essa integração da energia dentro do computador, né? Como é que ele faz, o que prejudica uma placa, por exemplo, assim, como uma fonte, se ela não estiver funcionando direito, o que ela vai fazer, o que ela pode acarretar e assim por diante, tá? Mas a primeira pergunta, lá no primeiro capítulo do livro de vocês, a pergunta inicial é: o que é energia? E aí, essa pergunta é simples, né? Eu sempre falo para vocês que é o movimento dos dois ou mais corpos quando eles se chocam produzindo calor. Tá? Então, energia é tudo que ele é muito relacionado ao trabalho. Então, conforme vocês vão realizando algum tipo de trabalho específico, você vai produzindo energia. E aí existe os tipos de energia, que é a cinética, a mecânica, térmica, nuclear e elétrica, que eu vou falar daqui a pouco. A fonte de energia, que é como se obter essa energia, como é que eu faço para ter essa energia? Aí, que é através do petróleo, que a gente usa nos carros, do carvão, que foi muito utilizado até para a produção de energia elétrica durante um tempo, a madeira. Hoje a gente usa muita água, né? Porque aqui no Brasil é mais de 90% vem da água, tá? Dos ventos seria muito interessante, do sol o Brasil já usa um pouquinho, mas é muito pouco que o Brasil utiliza de energia solar, né? Hoje usa-se mais em painéis e é muito pouco aproveitado. Tem que aproveitar muito melhor a energia solar. E as formas dessa produção? O que essa fonte produz? Essa fonte produz energia elétrica, energia química, energia nuclear, energia térmica, energia luminosa. Cada uma vai para um determinado fim. Tá? Bom, e aí um dos tipos de energia que a gente utiliza é a energia termoelétrica, né? A energia termoelétrica, ela vem da energia nuclear, das nucleares. Vamos lá, pessoal. Então, ele permite que haja um tipo de reação química. E aí, essa reação química, ela vai produzir a energia. O problema
né, é que isso aí pode ser muito prejudicial. Pode ser muito prejudicial se ocorrer algum acidente, como já ocorreu algumas vezes ao longo da história, né? Um minutinho aqui, gente. Então, já aconteceu muitos acidentes aí durante a nossa história, e isso é o prejudicial de você ter uma usina térmica aí próximo na sua região. Por exemplo, igual no Brasil mesmo. No Brasil a gente tem duas não, três agora, né? Vai entrar vai entrar em peraí, gente. Vai entrar em execução a usina de Angra 3, e aí a usina de Angra 3 ela vai aumentar um pouco a produção. A termoeletricidade no Brasil ela é muito cara, né? Então, o custo de ter uma termoelétrica, principalmente aqui no Brasil, é muito caro em vista do que a gente gasta com hidroeletricidade. Então, a termoelétrica acaba tendo um custo muito alto. Bom, então, e aí dos acidentes que aconteceram foi Chernobyl, né? Todo mundo sabe aí, né, desse acidente, foi feio, né? Então, foi uma coisa que fez muito sucesso. Eu até, na sala, eu chego a falar para vocês sobre Chernobyl. E Chernobyl era da antiga União Soviética. O acidente foi em 1986, tá? Era uma área da antiga União Soviética, que hoje é a Ucrânia, tá? E aí, o mais interessante sobre Chernobyl foi assim, né? A gente vê o quanto que as informações mudaram. Por exemplo, Chernobyl, o mundo descobriu o que aconteceu em Chernobyl 5 dias depois. Né? Já tinha acontecido muita coisa, né? Já estava com muitos problemas. Hoje, se acontece um negócio desse, na hora já o mundo inteiro está sabendo. Outra coisa é essa própria demora da Rússia, de além de divulgar o que aconteceu, também de tomar uma atitude, tá? Fez com que tivesse um atraso ainda maior, né? Na resolução dos problemas, e ter problemas até hoje. A região de Chernobyl ela é uma região inabitável hoje, né? Ela é no sul ali da Ucrânia, e aí ela pega um pedaço mais para frente ainda. Hoje ela circunda 2 países, aquela região que é fechada, tá? E são cidades praticamente fantasmas. Tá? Teve até tem esse link que está aí embaixo aí, é o link de uma matéria do Fantástico que fala sobre Chernobyl quando fez 30 anos. Lá o pessoal foi lá para ver como é que estava a região. E assim, é horrível de se ver, né? Deixou muita pessoa doente, muitos morreram, né? Que trabalhou para tentar resolver o problema, tá? Mas principalmente assim, o que acarretou foi que o país sofreu muito, aquela região principalmente sofreu muito, tá? Bom, no Brasil nós também tivemos, não relacionado à energia nuclear, mas relacionado a problemas químicos, né? Tem o caso no Brasil, foi em 1987, foi o caso do Césio, né? Estava numa máquina de raio-x lá em Goiânia, e aí o pessoal pegou e o Césio, ele é um elemento químico bem brilhante, tá? E aí as pessoas começaram a passar no corpo, tá? E aí pessoas também chegaram a morrer, todas de uma mesma família, ficaram bem contaminadas. Teve gente que tem problemas até hoje por causa disso, né? As usinas nucleares brasileiras já chegaram a dar avisos de problema, mas nunca nada mais sério. Então, por isso, por não ter algo mais sério, né, acabou que não se levou muito em consideração algum tipo de problema aí que o Césio possa ter acarretado, principalmente que
que possa ter dado aí na nossa vida, tá? Perdão, que é as usinas deram. Grande parte do nosso país, ele é abastecido por hidroeletricidade. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 7.500 hidroelétricas hoje em funcionamento. Para você ter uma ideia do quanto é isso, o Brasil ele tem 5.400 cidades, 5.500 e poucas cidades, né? Então tem mais hidrelétrica do que cidade, né? Isso se dá porque o Brasil tem um poder hídrico muito grande, o Brasil é banhado por muitos rios, né? Então por isso que optou-se pelo uso de hidroeletricidade. Mas tem um problema também, a hidroeletricidade, às vezes as pessoas pensam que por vir da água, né, não tem tanto problema, né? Não tem problema, né, porque é água. Não, para criar uma hidrelétrica assim, devasta a natureza um espaço muito grande. Por exemplo, tem uma hidrelétrica aqui próxima a nós, que é lá em Ilha Solteira. Aquela hidrelétrica, a cidade de Ilha era perto da hidrelétrica, a cidade antes, né? E aí teve que inundar a cidade e os moradores foram para uma região mais longe para poder criar a hidrelétrica. Isso, lógico, 50 anos atrás. E o Brasil, ele usa tanto a hidroeletricidade que das 10 usinas maiores do mundo, 3 são no Brasil. Inclusive, tínhamos a maior do mundo, aí a China fez uma maior, mas Itaipu, lá no Rio Grande do Sul, ela era a maior usina hidrelétrica do mundo. Tanto que Itaipu compreende 3 países, né? Ela está lá na tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina. O Brasil controla, o Brasil que fez ela inteira, o Brasil controla, e o Brasil tem um tratado, né, de tomar cuidado, porque se um dia estourar aquela hidrelétrica, o Paraguai deixa de existir praticamente, né? Não dá o Paraguai lá, tá? Então, para falar assim, as maiores, né? Então, Itaipu é a maior do Brasil, a segunda do mundo. A segunda maior do Brasil é a de Belo Monte, que está sendo construída no Rio Amazonas. São várias, né? Mas ela ainda está sendo construída, tá? A terceira é a de Tucuruí, no Tocantins, né? Aí ela é a quinta maior do mundo, tá? E aí, como é que funciona a hidroeletricidade? É o mesmo esquema. A água desce, roda uma turbina e essa turbina que ela roda, ela produz energia, tá? É muito legal em hidrelétrica, se vocês tiverem oportunidade, eu sempre falo isso, é uma coisa muito bacana, tá? Assim, o meio de produção de energia, o meio de escoamento, como é gerenciado, é absurdamente legal, tá? Na lateral tem uma eclusa, né, que você passa com o barco, a hora que fecha a porta sobe sozinho, é bem bacana mesmo ir conhecer uma hidrelétrica. Bom, aí se fosse pensar numa energia que é totalmente limpa, a mais limpa, uma das mais limpas de todas é a energia eólica, né, que é a energia dos ventos. Um dos problemas, não é tanto dos problemas, mas uma das dificuldades é que precisa ventar bastante para a produção, né, de energia. E aí, a gente tem muito esse tipo de... muito pouco aqui no Brasil, né? A gente tem escassez de ventos e também porque o Brasil investiu muito em hidroeletricidade e aí é difícil parar, até pelo poder econômico que as empresas de eletricidade têm, que gerenciam hoje as hidrelétricas. É muito difícil pedir para elas pararem de produzir para que possa voltar a trabalhar começar a trabalhar com uma energia mais limpa. Mas tem países como no Canadá que grande parte é energia eólica, tá? E aí o esquema é praticamente o mesmo, né? Gira, uma bobina vai armazenando as baterias e aí faz com que crie-se carga para gerar energia elétrica, tá? É praticamente assim o mesmo sistema de trabalho lá do que a hidroeletricidade ou mesmo do que a energia térmica. Bom, outra coisa que a gente falou também foi sobre a resistência. A resistência é uma das invenções mais fantásticas da história. Eu sempre falo isso porque ela essa é uma resistência de chuveiro, por exemplo, e ela foi criada no Brasil. O chuveiro elétrico ele foi criado no Brasil, né? No exterior usava-se para tomar banho quente, usava-se chuveiros a vapor. E aí, o que há de mais interessante no chuveiro elétrico, né, na resistência, é assim, ela fica dando choque na água
E aí esse choque é o que vai esquentando a água, né? Vai deixando a água mais quente. A princípio ele dava muito choque, choque de verdade mesmo. Pessoas tomavam choque embaixo do chuveiro, tá? E aí essa resistência, esse pedaço de metal, com o passar do tempo, ele vai perdendo a qualidade e ele quebra onde queima o chuveiro, tá? E aí lá no final da aula 1, eu só coloquei aqui como curiosidade, o Brasil é o país que mais tem incidência de raios, né? E por ter um país que tem mais incidência de raios, é o país onde mais acontecem acidentes por causa de raios, né? Então, cai muito raio no Brasil, né? E aí isso faz com que, né, se tenha uma quantidade gigante de acidentes. Esses dias até estava passando na TV um super raio que caiu lá, né? Foi bem, bem assim, assustador, tá? E as descargas elétricas são muito grandes. O raio, na aula eu chego a falar para vocês, o raio ele te mata porque ele procura o chão. Então, quando ele bate em você, ele vai passando, e aí ele vai procurar o terra, né, que é o chão, e aí é onde ele mata a pessoa. Bom, e aí, outra curiosidade é como a energia elétrica chegou no Brasil. Quem trouxe energia elétrica para o Brasil foi Dom Pedro II. Tá? Dom Pedro II ele era muito ligado à área de tecnologia. A gente vê muito ele durante o curso. Por quê? Porque além dele trazer energia elétrica, ele trouxe lá para a região do Palácio, né, no Rio de Janeiro, primeiro. Depois, a primeira hidrelétrica foi feita em Piracicaba, lá em 1900, tá? 1877, se eu não estou enganado. E o mais legal, também, Dom Pedro II trouxe o telefone. Aliás, o Dom Pedro II ele comprou ações da Bell, né? Que hoje é AT&T. Ele comprou ações já naquela época. Ele era um cara muito visionário, ele gostava muito de tecnologia, tá? Ele que trouxe o primeiro carro para o Brasil, foi tudo coisas assim. Bom, e aí eu vou falar de alguns componentes para eletrônica. Uma das coisas que a gente tem mais dificuldade na eletrônica, principalmente na área de componentes, é o seguinte: é a gente conseguir comprar componentes. Por quê? Porque é difícil conseguir comprar? Porque hoje em dia, né, como barateou bastante o custo de algumas coisas, tá? A gente acaba não tendo mais espaço para compra de alguns tipos de produtos. Por exemplo, antigamente, quando uma fonte queimava, a gente trocava resistor, capacitor, essas coisas assim. Hoje, uma fonte queima, você joga fora. Não há necessidade, não há o porquê fazer essa troca, tá? Bom, aí o resistor, eu falo que assim, fazia muito tempo que eu não usava resistor. O resistor ele é um filtro para transformar energia elétrica e energia térmica, e aí ele auxilia, por exemplo, nós usamos muito ele lá no Arduino, ele auxilia a gente quando a gente vai, por exemplo, usar os diodos nas aulas, quando vocês vão fazer acender e apagar luzes, né? Ele auxilia bastante a não queimar, além de não queimar o diodo, ele acender de maneira correta. Qual que é a dificuldade que a gente tem? Um resistor, ele tem um valor, tá? E como ele tem um valor, a gente precisa fazer um cálculo para acender determinado diodo lá, determinado LED. E aí o que acontece é muito difícil encontrar o valor que a gente precisa. Tá? Hoje em dia é bem difícil mesmo. Geralmente você vai comprar resistor, eles te dão a faixa que tiver lá, né? Porque é uma que é muito em conta e você acaba optando, né, por ter uma quantidade do que por ter uma qualidade. E o diodo, falei para vocês, geralmente nós trabalhamos com emissores de luz, tá? Mas o diodo ele é um condutor, então ele vai ser usado geralmente para conduzir energia ou para mostrar se algo está funcionando ou não, né? Hoje em dia a gente usa mais para isso, né? Para habilitar se está funcionando. Quando tem as de potência também é para aumentar ou diminuir a potência de algo. Os transistores, ele é um semicondutor ou um amplificador. Ele vai ajudar a gente a fazer as conexões das trilhas, principalmente, tá? Hoje, né, antigamente também se trocava bastante, hoje é impossível trocar um transistor, até porque se você troca até se achar um igual, já passou, né? E o fusível é uma das coisas que eu mais gosto, é uma das invenções também que eu acho mais fantásticas. O fusível, ele é bem antigo,
a gente for parar para analisar, né? Ele é algo que é muito antigo, ele vem de muitos anos. E aí, é assim, além dele vir de muitos anos, né? Ele tem o mesmo funcionamento até hoje. O que ele, né? Como é que é esse funcionamento, tá? Ele tem uma capacidade, uma amperagem que ele suporta, e aí, quando passa dessa amperagem, esse filamento esquenta, e aí ele não suporta aquela amperagem, e ele vai e rompe. Então, esse rompimento, né, que é causado aí pelo rompimento do fusível, ele faz com que, né, a informação não passe mais, e aí ele desliga, né? Ele era muito usado em casas, mas aí devido a muitos problemas, porque inteligentemente usava esse fusível com a proteção de papelão, e aí ele pegava fogo, né? Então, hoje não existe mais. Hoje, nas casas, usa-se disjuntor, que tem o mesmo serviço, ele faz o mesmo serviço, só que quando ele passa da amperagem que foi designada a ele cai, ele desliga, tá? O que acontece muito, que eu vejo muito acontecer, principalmente em residência, é assim, as pessoas às vezes colocam um disjuntor e aí ele não suporta aquela quantidade, né? As pessoas colocam uma potência maior, por exemplo, um disjuntor baixo num chuveiro, aí ele fica caindo toda hora. Bom, e aí as pilhas também são geradores, né? Eles vão gerar energia. E aí, qual que é a função principal da pilha, né? A função da pilha é ali gerando energia, fazendo o seu trabalho, só que ela é uma reação por meio de uma reação química. E aí, conforme essa reação, essa choque de moléculas vai acontecendo, ele vai perdendo, esses elétrons vão perdendo força até que a pilha acaba, tá? E aí lá no livro tem alguns meios também, né, de se produzir energia. Tem o meio do limão, o meio com a bicicleta, de meio por trabalho, né? São todas algumas experiências que a gente pode fazer para a produção de energia. E outra coisa que a gente falou também foi sobre circuitos eletrônicos, né? O circuito eletrônico é todo aquele que possui alguns componentes e ele há uma interação, né? Ele há algum meio ser gerenciado, tá? Então, esse é o princípio algo principal dos circuitos eletrônicos, tá? E o principal, a diferença principal entre o circuito eletrônico e o circuito elétrico, tá? O circuito elétrico é 0 e 1. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer 0 e 1? Né? Basicamente, ele quer dizer para nós que esses circuitos que a gente vai fala 0 e 1, ele é ligado ou desligado. Então, por exemplo, quando você vê aqui um disjuntor e um fusível, ele é ligado e desligado. Ele não há nenhum tipo, vamos pôr aí para que seja entendido, nenhum tipo de processo ou de processamento que vai fazer ele funcionar. Ele só vai aparecer como ligado e desligado e você não tem nenhum tipo de gerenciamento. Tá bom? Então, essa é a principal diferença entre somente um circuito elétrico e um circuito eletrônico. Pessoal, tranquilo? Bom, Beleza. beleza. Então, assim, para não ficar muito pesado para vocês, para não ficar muita informação, eu dividi esse livro em duas partes. E aí, para não ficar muita coisa vocês estarem fazendo, essa próxima hora, eu quero que vocês resolvam esses exercícios aí, por favor. Eu vou mandar para vocês depois os links, aqueles links que apareceram ali durante a apresentação, tá bom? Então, por favor, podem começar aí, vocês têm até às 9 para fazer. Vai lá.